surgiu outra alternativa. Vamos superar o capitalismo. Quanto antes, menos trabalho nós vamos ter para arrumar o estrago causado pelo capitalismo, né? Porque desenvolvimento de força produtiva, ou seja, as condições para fazer essa transição a gente já tem. Falta apenas massa crítica para isso. Mas desenvolvimento de tecnologia a gente já tem. A gente já acabou objetivamente com a necessidade de escassez, que é um problema histórico da humanidade. Hoje a escassez é artificial. E o capitalismo serviu para isso. Marx lá atrás já nos dizia, olha, sem desenvolvimento de força produtiva a gente não transita para o socialismo. Porque para transitar tem que acabar o problema da escassez, o problema tem que estar na distribuição. Já tem que ter técnica, tecnologia, capacidade da gente dar conta de alimentar todo mundo bem. Nós já temos isso. O que falta agora é massa crítica. É consciência de classe e organização revolucionária. E não cair nesse papinho, tá? Que é o melhor que dá, é só o que tem, não tem o que fazer, tem o que fazer. E mais, ou a gente faz, ou nós desapareceremos enquanto espécie. Existe desigualdade no capitalismo? Existe desigualdade no capitalismo. Agora, todo sistema político-econômico tem desigualdade. E eu vejo, inclusive, uma desigualdade ainda maior. Isso é falso, tá? Factualmente falso, né? Nós tivemos centenas de milhares de anos de desenvolvimento das sociedades humanas baseadas num modo de produção que a gente pode chamar de coletivismo primitivo, onde não haviam desigualdades socioeconômicas. Haviam desigualdades sociais? Sim, porque os seres humanos são diferentes. Haviam funções dentro da horda coletiva, né, da horda primitiva, melhor dizendo, diferentes? Sim, porque cada um tem habilidades distintas dentro do grupo, mas não havia essa hierarquia econômica na sociedade que resulta numa hierarquia política. Então é uma informação factualmente falsa. A questão é que, depois do advento da propriedade privada, essas sociedades se transformaram em sociedades dominantes, por um motivo muito simples. Ao explorar a parte da sociedade, você aumenta a produtividade extraindo forçosamente o excedente da força de trabalho daquele grupo que foi dominado. Com esse excedente você pode se armar, você pode construir exércitos, você pode dominar os outros, você faz estoques de alimentos, você faz obras públicas, enfim, são as sociedades de Estado que se transformaram em dominantes, mas todas essas são sociedades de classe. E vão carregar consigo os antagonismos de classe e os efeitos colaterais dessa produtividade. O capitalismo é a mais bem acabada forma social derivada deste processo, que é o processo de desenvolvimento da propriedade privada. Portanto, há desigualdade, há luta de classes, há contradições, há antagonismos. Significa que essa é a única forma de organizar a sociedade possível? É evidente que não. Isso não é uma lei da física. Como eu disse, a gente viveu centenas de milhares de anos sem a lógica da propriedade, só que de uma maneira primitiva, convivendo com a escassez, sem o desenvolvimento da técnica, da tecnologia, das relações sociais, que possibilitassem a superação da escassez. Nesse sentido, o desenvolvimento da história humana deu conta, nas sociedades baseadas na propriedade privada, de resolver isso. Então agora nós temos que resolver o outro problema, que é o problema da distribuição. E esse só a partir de um processo revolucionário. Em países que se dizem socialistas do que em países que se dizem capitalistas, porque a diferença da riqueza do Kim Jong-un para um norte-coreano médio isso é falso também. Brutal, maior. Sabe, então assim, isso é uma informação tirada do cu, tá? E que, para além da mentira, porque é flagrantemente mentira, só isso. Ele não tem acesso a esses dados, ele não tem esses dados, ele não tem como dizer nada disso. O que essa turma faz é uma desonestidade grosseira, que eles faziam, por exemplo, com o Fidel Castro. Fidel Castro, de vez em quando, aparecia na lista da Forbes, né? Ou pelo menos nos fakes da lista da Forbes, né? Que era mais comum. Por quê? Porque eles pegavam o produto interno de Cuba e colocavam isso como patrimônio do Fidel. Quer dizer que o Fidel é muito rico, porque como eles não entendem uma sociedade onde o mercado não é organizado a partir da lógica capitalista, eles tentam aplicar a lógica capitalista num lugar onde essa lógica não é aplicada. A gente não estava vendo há poucos dias o Pondé dizendo
que ninguém tinha casa na União Soviética. Um outro abobado, né, veio dizer aqui nos comentários que perguntou para a inteligência artificial que confirmou, sabe? E o que é essa burrice? É a burrice de olhar a partir de um referencial capitalista, uma sociedade onde não tem capitalismo. Não tinha um fodendo mercado imobiliário. Então você não tinha a mesma forma de propriedade. Conseguem perceber isso? Então, tudo bem, se você está pensando no conceito capitalista de propriedade, óbvio que não tinha. Mas não tinha mercado imobiliário. Quem quer comprar a sua casa? Se todo mundo tinha casa. Entende que a posse é muito mais importante nesse sentido que a propriedade? E principalmente quando houve o colapso da União Soviética, todo mundo ficou morando onde sempre morou, e isso foi inclusive transformado numa propriedade capitalista depois. É o mesmo papo do Kim Jong-un. Vão dizer assim, não, mas como ele tem uma posição de liderança política, então ele, né, ele é mais rico que os outros. E eu vou repetir um princípio do socialismo que é muito mal compreendido. De cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades. Essa expressão ela é meticulosamente pensada. Por quê? De cada um segundo suas necessidades. Nós temos necessidades diferentes, né? A cada um segundo suas necessidades. Nós temos necessidades diferentes. As necessidades de um chefe de Estado, não é o caso do Kim Jong-un especificamente, mas enfim, as necessidades de um chefe de Estado são as mesmas de um professor de escola pública. O que ele precisa para desenvolver suas capacidades são as mesmas coisas? Não são. Eles não vão ter os mesmos acessos. Mas o que vai determinar um ser o professor e o outro ser um líder de alguma coisa, né? Suas capacidades. Então, a cada capacidade específica, nós vamos ter uma necessidade específica. Percebem? Então, de acordo com as nossas capacidades, ou seja, o que a gente entrega para a sociedade, é que nós vamos saber o que a sociedade precisa nos entregar de volta a fim de permitir que a gente entregue essas capacidades. Então as pessoas, elas têm funções diferentes, elas têm capacidades diferentes, elas têm acesso às coisas diferentes. Porque as coisas que elas têm acesso, elas têm para que elas possam desenvolver bem suas capacidades. São necessidades para que tal capacidade possa ser desenvolvida. Entenderam? Aí eles, como não conseguem, imagina só o Kim Kataguiri fazendo esse nível de reflexão. É capaz dele ter que voltar 10 vezes o vídeo aqui para entender o que eu disse, né? Porque a direita não sai do simples pro complexo. Mas é isso que eles fazem, tá? Eles não conseguem entender que no socialismo não é todo mundo igual. Porque socialismo não é sobre igualdade. Socialismo é sobre liberdade. Por quê? Se você for realmente livre, você vai desenvolver as suas capacidades, as suas verdadeiras capacidades. Que no capitalismo nós sequer temos a possibilidade de descobrir quais são. No capitalismo a gente não é livre para fazer o que a gente quer. No capitalismo a gente é livre para fazer o que a gente pode. E a gente pode muito pouco. E mais pouco ainda quanto mais pobre a gente é. Então o socialismo ele deve inaugurar uma sociedade onde as pessoas sejam livres para desenvolver as suas habilidades. Sejam elas quais forem.
E conforme ela desenvolve essas habilidades, ela vai recebendo da sociedade aquilo que ela necessita para desenvolver tais habilidades. Porque ao desenvolver essas habilidades, ela vai estar entregando para a sociedade algo que a sociedade precisa. Então a sociedade devolve para ela. No capitalismo você não tem essa liberdade. No capitalismo todo mundo é igual. Entra numa favela e vê se não é tudo o mesmo padrão de casa, o mesmo padrão de roupa, o mesmo padrão de comida, o mesmo padrão de escola, o mesmo padrão de acesso a saneamento básico, o mesmo padrão de acesso a qualquer tipo de coisa. Todo mundo é igual. O que determina como cada um vai ser? A classe social. Qual é a liberdade do pobre? É a liberdade de ir voltar para o trabalho 7 dias por semana, tentando se manter de pé e aguentando bronca de patrão escroto. Essa é a liberdade do capitalismo. Você vai ser tão mais livre quanto mais capital você tiver. E mesmo assim você jamais vai ser. Porque mesmo para ter seu capital, você não escolheu aquilo da sua vida. Foi aquilo que aconteceu, foi a herança que você ganhou, foi a empresa que você herdou, foi o negócio que você botou que deu certo, enfim, foi aquilo. Você não é livre no capitalismo. A única coisa que o capitalismo te garante é a propriedade. Por isso que eu digo, o liberalismo, que é a filosofia do capitalismo, ela é sobre propriedade, não é sobre liberdade. O que ela garante, o que ela busca garantir é a propriedade, e o resto tudo deriva daí. O entendimento, inclusive filosófico do liberalismo é esse. Olha, se a propriedade estiver garantida, o resto funciona bem. Liberalismo é sobre propriedade. Socialismo não é sobre igualdade, porque ninguém vai ser igual, porque as pessoas são diferentes, oferecem para as sociedades habilidades diferentes, precisam de demandas diferentes e vão poder ter a liberdade de escolher o que vão fazer de acordo com suas capacidades. Porque o que vai pautar o conjunto da sociedade não é a lógica do capital, é a lógica do ser humano. Por isso que eu falo em verdadeiras faculdades. Porque não há a menor dúvida que nós somos seres sociais. Então, a gente trabalha em grupo, o trabalho é uma relação social por excelência, não existe trabalho para produção de valor, no sentido de valor social, que não seja um trabalho social. Então nós somos seres sociais, nós vamos continuar nos organizando em relações coletivas de trabalho, como a gente se organiza até hoje, como a gente se organiza desde sempre. Mas o que vai organizar essas relações de trabalho não é a lógica do capital. É a lógica de atender às necessidades das pessoas envolvidas no processo.